Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar com você, ser recebida aí na tua salinha para um bate-papo gostoso, para a gente poder refletir sobre assuntos da atualidade, assuntos que vêm mexer muito com aquilo que a gente carrega aqui dentro do nosso coração, aqui dentro do nosso peito, que nós temos vários nichozinhos aí, e dentro de cada um deles nós carregamos ali um desafio. E hoje, para falar sobre os desafios do ninho vazio, o que é que vem a ser o ninho vazio? Então, para falar sobre isso hoje, nós trouxemos uma convidada querida, uma convidada especial, que é a preciosa Senhorete. Ela vem bater um papo gostoso com a gente para falar como é que isso influencia na vida da família. Quantas pessoas vivenciam a situação do ninho vazio? Os filhos casam, vão todos embora, e hoje nem muito casam, né? Simplesmente vão morar sozinho. Às vezes nem isso, a gente tem quase que botar para fora. Eu acho que é mais por aí. Não é, Preciosa? Seja bem-vinda ao Plenitude. Obrigada, Iraci, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui sobre um assunto que diz a respeito a todas nós, né? Que somos mães, ou que tivemos a oportunidade de construir a vida de alguém perto de nós. Esse termo, ninho vazio, nos remete a um estado assim de luto, de solitude, de tristeza. É como se nós tivéssemos perdido parte de nós. Na verdade, esse ninho vazio, ele não precisa estar vazio. Nós é que o enxergamos dessa forma. A gente coloca as nossas carências, as nossas dificuldades em coisas que não deveríamos. Mas a gente está aqui para aprender, estamos em aprendizado e é para isso que nós vamos conversar. Com certeza. Agora, será que hoje, nessa atualidade, tem muito ninho vazio por aí? O que vem ser o ninho vazio no sentido psicológico? O ninho vazio é quando aquele que deu o sustento, o acalento, o aconchego, aquele que criou, construiu a vida do outro, se sente perdido, porque ele coloca todas as suas expectativas, todas as suas vontades, todas as suas referências naquele ser humano, quando isso é um fato que não corresponde à realidade. Na verdade, esse ninho vazio é quando você transfere o seu sentimento, as suas expectativas, ou projeta naquele filho, ou naquele. Às vezes pode ser um sobrinho, alguém que você adota, né? E que você tem ali como referência, como uma pessoa importante. A sua vida não seria mais a mesma se aquela pessoa não existisse. E nós sabemos que nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Então, a gente não pode trazer essa projeção para ninguém, nem para marido, nem para filhos, seja para quem for. Todos nós temos as nossas vidas e temos que aproveitá-las na plenitude. Na verdade, essa projeção ela é equivocada, porque a gente tem uma missão, como espírita a gente pode falar isso, com aquele espírito que a gente já, na espiritualidade, se comprometeu a virmos juntos, né? Mas é para crescermos juntos, é para fazermos um conhecimento, um aprendizado juntos. Mas ninguém é dono de ninguém. Quando você perde, entre aspas, esse contato mais próximo, porque o filho, a filha, enfim, aquela pessoa que você considera como filho, um sobrinho, sai da casa, você é como se você tivesse ficado perdido numa ilha deserta e não soubesse para onde olhar e como sair dali daquela ilha, né? É verdade. Sente um náufrago. Total, né? Perdido. É quase que uma passagem de luto. É um luto que precisa ser experienciado e deve ser, como todo luto, precisa ser experienciado porque ele precisa passar, mas ele não pode permanecer. Ele tem um tempo para permanecer ali com você aprender a conviver com ele, porque, como eu já disse, é um aprendizado, e começar a criar novas empreitadas para você, novos desafios.
E essa visão deveria ser uma visão que só amplie o nosso conhecimento, a nossa área de atuação, as nossas referências. É uma oportunidade que a vida está te dando para que Sim. você possa construir a sua vida, porque até então você estava atrelada ou atrelado Aquele filho, né? aquela responsabilidade, aqueles horários, porque criança, geralmente, né, criança pequena, principalmente, ela compromete a tua privacidade, a tua liberdade, a liberdade do casal, né? Exato. Com horários, Vai compromissos, tolhendo, né? você vai encolhendo. Então, você vai passando aquelas fases todas, a infância, depois a adolescência, você tem que ficar atento, depois vem a idade adulta, mas tem uma hora que você tem que dizer, a luta, né, é sua. Vai, segue, meu amor. Querendo ou não, você segue, ganha o mundo. Porque ganha o mundo filho... e me deixa viver o mundo. Porque o filho a gente cria para o mundo. Não, mas a gente cria para o mundo, mas fica com a porta fechada, aquela praga não sai dentro de casa. A gente vê famílias assim, filhos com 40 anos, 45 anos, que estão ali pendurados na barra da saia da mãe. Essas coisas são muito interessantes. Quando a gente tem um contato assim mais com o público, a gente ouve histórias e participa de oportunidades que são únicas, né? De relatos interessantes, de pessoas que dizem, olha, quer ter a liberdade, aí a gente já está fugindo um pouco do tema, né? Quer ter a liberdade, mas não quer ter os deveres. Isso a gente vê demais, né? Então, a gente vê pessoas com 25 anos, tanto homem quanto mulher, que chegam num patamar de idade que acreditam que têm todas as benesses e que são obrigações dos pais, né? E aí não tem o compromisso em trazer o retorno, porque a gente cresce. Então, essa oportunidade do Linha Vazia, muitas vezes, é importante para o filho, porque ele precisa entender que chega uma hora que a responsabilidade precisa ser tomada nas rédeas dele, né? Que ele precisa ter a autoridade da fala e a autoridade da ação. É verdade mesmo. Preciosa, quais são os sintomas e os sinais que sugerem que alguém está passando pela síndrome de ninho vazio? Olha, ninho vazio pode trazer depressão, pode trazer insônia, pode trazer, enfim, vários sintomas, né? Vários distúrbios alimentares, entendeu? A pessoa pode ficar, às vezes, apática, sem ação, sem vontade de fazer nada, isso sem motivação na vida, né? E são reações que devem ser consideradas, respeitadas como transitórias, porque o ser humano precisa ter um momento de adaptação a uma situação que ela viveu durante, às vezes, 20, 30 anos, e é natural que isso ocorra, mas isso não é uma coisa que deve ter, no máximo, segundo os especialistas, até de 6 meses a 1 ano para ser respeitada. Passando disso, já deve-se procurar um aconselhamento psiquiátrico ou terapêutico, ou, enfim, uma ajuda mais eficaz, profissional mesmo, né? Porque a pessoa não está conseguindo se libertar dessa dificuldade sozinha. Ela precisa de um suporte, de uma ajuda, para poder mostrar para ela mesma que aquilo é uma oportunidade e não uma derrota, não o fim de linha. Com certeza, com certeza. Afinal de contas, por que isso acontece? É porque as pessoas não se preparam para isso. Infelizmente, a maioria. É verdade. A gente não se prepara para ver filho crescer. A gente se prepara para achar que eles são só nossos e que a gente vai ter sempre o domínio sobre as coisas e que a gente vai estar sempre ali presente, seja nos momentos tristes, nos momentos alegres. A gente esquece que a gente tem a finitude, que a gente não sabe quando a gente parte. Às vezes a gente não parte só aos 80, aos 90, às vezes a gente parte antes, né? Com e em algum momento eles têm que estar preparados para viver também isso. A perda dos pais, né? E se essas pessoas que muitas vezes a gente observa que perdem as referências, porque perdem o pai e a mãe, e eles também não estavam preparados. Por quê? Não foram preparados. Não foram colocados numa situação de realidade. E tanto de um lado quanto do outro. Os pais têm que ter em mente que os filhos estão ali
na guarda deles, né, sob guarda deles, mas aquilo é transitório, não é permanente. Então, quando as Exato. pessoas não têm essa visão, não têm esse preparo, não têm esse olhar, elas geralmente se frustram, porque chega lá na frente, o filho vai crescer. O filho vai chegar à maioridade, vai ter 25 anos, vai ter, enfim, a idade que ele sentir necessidade de construir a vida dele. Isso acontece exatamente porque pai e mãe não se prepararam para isso. Não criaram visões diferentes, não viram-se em outras situações a não ser de pai e mãe. Exatamente, né? Tipo assim, esse filho é meu, tudo Propriedade. é meu, eu que fiz, eu que criei, o brinquedo é meu. Só que ele deixa de ser brinquedo rápido, né? E muito rápido. É verdade. Quando essa síndrome passa a ser um alerta no comprometimento da saúde mental. Pois é, aí é que é o problema, né? Aí a gente tem que ter esse olhar de que tanto o filho, nesse momento, eu acho que o filho também tem que ter um trabalho aí de perceber, ter uma sensibilidade, perceber quando os pais estão vivenciando isso de uma forma muito ruim e dar o suporte que os pais precisam, né? Não é simplesmente sair de casa e tchau e benção, a menos que a relação seja ruim. Mas se é uma relação boa, uma relação de afeto, eu acho que o filho ou a filha tem que ter também esse olhar, né? Não de retornar e ficar alimentando aquela dependência. Ah, então, coitado, ele não consegue suprir essa dificuldade, então eu não saio de casa, eu não vou fazer minha vida porque minha mãe ou meu pai não se acostumam com essa situação. Não, é justamente o contrário, é permanecer naquela atitude, ou porque casou, ou porque resolveu ter a vida, e dar o suporte, ou à distância, ou mais próximo, mas dar o suporte necessário, entendeu? E o casal em si tem que ter uma identificação com o outro. É nessas horas, eu não sei se você vai me perguntar isso mais adiante, mas eu vou já me antecipar, é nessas horas é que a gente vê aonde está o casamento. Hum, Né? Porque se o casamento está numa roubada e o filho está ali, mas só de pano de fundo, né? porque tem Tem casais situações que assim, né? utilizam o filho Para se para manter casados. manter Eu, a relação ali, familiar. porque o filho é uma desculpa para um como desculpa para o outro, né? Pois é, isso não é muito incomum, né? Hoje em dia, infelizmente, isso é mais comum do que a gente pensa, né? Às vezes as pessoas só estão juntas porque tem uma família construída, não querem diminuir o padrão, não sabem como agir para resolver esse problema, porque estão infelizes, estão frustrados, mas não conseguem desmontar aquele núcleo familiar, né? E quando o filho sai do âmbito familiar, quando ele parte para construir a vida dele, se a relação do casal não estiver alimentada com coisas boas, positivas, se eles não tiverem química, né, digamos assim, Uhum. a coisa aí despenca, né? E a coisa degringola de vez. Ou se afastam definitivamente, ou então ficam solitários dentro da mesma casa. Porque o filho, naquela relação, ele é uma bengala psicológica, né? Ele é a ponte, né? É a ponte. E É. quando a ponte sai, aí faz o quê, né? Um fica de um lado, o outro fica do outro e não tem a ligação. Nos É o momento de se enfrentar, né? Exatamente, por isso que eu disse para você. Afinal de contas, nesse momento você tem que olhar como é que está a relação, né? Uhum. Se a relação não está boa, porque é a oportunidade que você tem de viajar, é a Com oportunidade de você certeza. de sair para fazer coisa com amigos, de você construir oportunidades novas, de sair de casa sem preocupação da hora do jantar, da hora do compromisso familiar, porque é você ir com ele. Que horas eu tenho que estar de volta, não tem eu ninguém digo para dar assim, satisfação, eu digo assim, nem não. perguntar, olha, você vai sair? Eu digo assim, não, eu que aquela hora que eu digo assim, não tenho criança me esperando em casa. Não tenho verdade. pressa, não tenho criança me esperando. Isso é tão bom, né? E quando a gente diz isso Nossa! com satisfação, a gente diz verdade, isso é muito bom para a autoestima, né? Para o ego, para a gente se sentir livre, né? Afinal de contas, você passou 20 e tantos anos, 30 anos aqui, não é presa do princípio, mas aquele Mas compromisso. não adianta. Aquele compromisso, né? Compromisso de dar assistência, de dar, enfim. Quando você tem essa liberdade conquistada, reconquistada, né? Que você tinha no início da relação, aí você perde, né?
E aí, quando você retoma, você geralmente está com mais idade, já está na maturidade. E aí você, poxa, agora é a minha oportunidade de retornar à minha liberdade, que infelizmente, né, eu já não vejo há muito tempo, né? Mas que foi bom, porque eu tive filhos, construí uma família, teve o ganho, né? Mas quem não gosta, né? Eu acho que qualquer pessoa saudável mentalmente dá-se esse prazer, se dá esse prazer. Agora, você acha que tem alguma diferença dentro de um lar para identificar maior ou menor síndrome, quando é um filho homem ou uma filha mulher? A filha mulher é sempre mais ligada ao pai. E o filho homem sempre é mais ligado à mãe. Impressionante É isso, né? engraçado, Isso é né? engraçado, é muito interessante. A identificação, né, com o outro lado. E a mãe sempre se projeta muito mais no filho homem, né? Então, essa ligação, quando ela é rompida, você vê, às vezes a mãe rivaliza com a filha, né? Ela Uhum. rivaliza em termos de opinião, de várias formas, né? Tem várias formas de rivalizar, ou de opinião, ou até de tratos pessoais, porque ali é uma competição até inconsciente. Não é nível do consciente, é nível do inconsciente. E o filho sempre traz o outro lado, né? É aquele que não rivaliza. Geralmente a mãe tem mais empatia com o filho, mas às vezes nem isso é uma coisa que é proposital. É uma coisa Não. que é natural. Né? É. Natural. O pai sempre vê a filha como a minha filha, sempre vê o genro. Você toma conta da minha filha. Olha, o que É. você vai ver com a minha filha? Ai, minha filhinha. Pois é. Às vezes aquela filhinha é um demônio, meu Deus do Pois céu. é. Toma cuidado. É uma santa. Uma santa. É uma santa. É verdade. O que pode interferir negativamente na relação com o filho que saiu de casa? Dependendo de como ele saiu, né? Se ele saiu de uma forma não muito amistosa, né? Aí, de repente, a relação não fica boa. Mas, às vezes, isso é até bom para o crescimento dos dois lados. Porque sim. você, quando tem uma relação que está em conflito, o afastamento, que seja por um tempo, ele é bom até para que aquele filho valorize mais os pais, né? Porque a vida é dura, a vida é dura, é difícil, a sociedade é terrível, e quando ele tem um enfrentamento com a realidade, ele vai ter oportunidade de valorizar. Se os pais foram pais presentes, conscientes, que foram pais de verdade, deram uma estrutura boa, e ele não soube aproveitar, quando ele chega lá fora, ele vai entender, se ele tiver um pouco de discernimento, porque alguns não têm, né? Mas se ele tiver um pouco de discernimento, ele vai entender que ali ele tinha realmente um porto seguro, né? E aí, de repente, ao longo do tempo, com o amadurecimento, essas relações retornam e até eu vejo muito mais fortalecidas, né? E aí também uma oportunidade dos pais verem aonde foi que eles erraram. Porque às vezes a gente também erra. Não são só os filhos que erram. Às vezes você dá demais. Às vezes você alimenta demais determinadas coisas, excesso de coisas, bens materiais, nutre de sentimentos que não são legais, não direciona para uma religião, para uma crença, seja lá qual for. Necessariamente nós somos espíritas, mas não precisa ser o espiritismo, mas desde que a pessoa tenha uma fé, porque a fé, a crença em alguma coisa, sempre te dá um alicerce, um fortalecimento na tua personalidade para você lutar contra os enfrentamentos da vida. Quando você tem uma base sólida, você consegue se colocar dentro de qualquer lugar, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de uma nova vida com outras pessoas, de uma forma diferente. Quando você não tem esse alicerce, você fica meio perdido, meio solto, né? Você acredita quando há uma ligação muito grande dos pais com os filhos ali, quase que uma simbiose? Você acredita que é mais propício haver uma invasão de privacidade na vida dos filhos Com pelos certeza. pais? Com certeza, existe sim. E olha, eu vou dizer para você, isso é do inconsciente. A pessoa se sente no direito de, porque é meu filho, eu posso tudo.
Só que você não vê que ele é um indivíduo, tem as vontades dele, ele tem capacidade, pelo menos a gente, né, com uma pessoa que não tem dificuldade nenhuma cognitiva, pode ser considerada uma pessoa sem problemas para enfrentar. Então, você não tem que ficar vigiando a que hora chega, porque chega uma hora que não tem mais sentido você perguntar que horas você chega. Eles não dizer no máximo, porque nós vivemos numa cidade extremamente perigosa, dizer assim, olha, de vez em quando dá notícias para dizer se está vivo, tá? Mas não precisa ficar naquele negócio, que horas você chega, não sei o quê, aquela preocupação, aquilo excessivo, né? É uma invasão da privacidade da pessoa, né? Então, a pessoa, depois de uma certa idade, não é mais se ela tem autonomia financeira. Aí, muito mais. Você não tem por que tomar determinadas... porque eu sou mãe, porque eu fico preocupada, porque tem muita coisa por aí. Sim, mas olha só, acredita em Deus. Se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer e você vai saber. Com certeza. Você não vai conseguir evitar. Você pode aconselhar, né? Você pode aconselhar, não vai se envolver, mas isso você faz na adolescência. Eu sou da seguinte opinião, Geraci, pessoalmente, a base, se não for bem feita, não adianta quando você for adulto ficar fazendo pregação. Mas não adianta mesmo. Você tem que explicar lá no berço, vai crescendo, e principalmente na adolescência, que é um período de muita dificuldade, principalmente na adolescência, se você não falar sobre drogas, falar sobre tudo, sobre todos os problemas que você tem no mundo de hoje, se você não atualizar, se você não tiver um papo franco com o filho, não vai chegar lá com os 25, 30 anos e dizer assim, cuidado, pelo amor de Deus, não sei o quê. Você já fez o dever de casa ou não fez? Exatamente, aí a escolha é deles. A escolha é deles. Mas algo que eu acho fundamental é que, enquanto estiverem morando na casa dos pais, eles têm sim que dar satisfação quando está entrando, quando está saindo, porque a casa não é deles. Sim, olha só. A casa é dos pais. Eu tive uma conversa há poucos dias com uma pessoa e exatamente sobre essa situação. E a pessoa fez uma frase e eu concordei com ela, porque também é uma frase que eu uso. Minha casa, minhas regras. Entendeu? Exato. Minha casa, minhas regras. Tipo, não é chegar e trazer quem quiser ou fazer o que quiser. Não é bagunça. Porque se quer fazer determinadas coisas, tem que ter o seu espaço. E não é aqui no meu que você vai criar. Não adianta falar, mas eu tenho autonomia, eu me sustento. Você sustenta dentro da sua casa, do seu espaço, não da minha. Eu não vou fazer arquiterapia, que eu já falei para você, mas eu realmente, nesse ponto, eu sou muito, mas muito chatinha. Particularmente, eu coloco sempre isso como uma regra para mim. Mas isso não é uma coisa que eu fico colocando... para fazer apenas uma falação. É verdadeiramente o meu comportamento. Minhas regras, minha casa, minhas regras. Eu coloco isso e não quero colocar isso de uma forma assim, positiva, como se estivesse tolhendo a liberdade do outro. Apenas explicando para o outro a coisa como funciona. E quando ele tem a sua casa, eu respeito. Porque quando eu vou na casa do meu filho, né, eu não dou nenhuma sugestão sobre nada. A casa pode estar do jeito que for, é a casa dele. Ele não gosta que façam o que não quero ver, né? É claro. Você sabe que eu vi na rede social esses dias um videozinho de uma mãe que foi na casa do filho. Então, ela toca, abre a porta, aí ela entra, vai lá, se joga no sofá, assim, aí cata as almofadas, joga por tudo quanto é lado, abre a geladeira, larga aberta, bebe um pouquinho de água, larga o copo ali, vai jogando tênis, o sapato, a roupa, para tudo quanto ela... Aí você vê a casa, virou de ponta cabeça, ela falou assim, estou na casa do meu filho. Tipo assim, como ele faz na minha casa? Eu adorei, eu falei assim, filhos. É isso aí. É isso aí. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já, depois de um cafezinho gostoso. Não saia daí. Estamos apresentando
Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje estamos entrando em plenitude com Preciosa Signoretti. Preciosa está batendo um papo gostoso aqui com a gente. E nós estamos falando, você que está chegando agora, que perdeu o primeiro bloco, nós estamos falando sobre síndrome de ninho vazio. O que é que acontece? Quais as modificações, as ondulações nas relações de pais e filhos quando os filhos se mudam da casa dos pais? Quando vão morar sozinho, quando se casam, enfim, o que é que acontece? Será que a mãe só sente esse ninho vazio? Será que o pai sente esse ninho vazio? Será que o filho ou a filha, ao sair, sente falta daquela proteção da pata, né, da mãe? Como que é isso? Preciosa, qual a relação que a gente pode colocar aí de invasão na vida dos filhos? Você acha que quando o filho sai de casa, vai morar sozinho, os pais se acham no direito ainda de ir lá dar opinião, falar, e não, eu tenho que dar conselhos, eu preciso aconselhar meu filho, ou a minha filha, porque a relação dele está indo assim, ou assado, ou eu acho que está indo assim, assado, eu vou lá perguntar, enfim. E aí? Olha, eu acho que a coisa mais errada, mais equivocada que um pai e uma mãe podem fazer é se intrometer nesse nível na vida do filho ou da filha. Porque cada um é um. A gente não pode colocar que a gente gosta de as coisas dessa forma ou da outra e achar que porque é filho, ele tem que gostar da mesma maneira, se identificar da mesma maneira. Não creio que isso possa trazer a felicidade de ninguém. Acredito que o respeito pelo outro é fundamental em qualquer relacionamento, seja de marido e mulher, seja de filhos, seja em qualquer de amigos, o respeito é a base de tudo. Não basta ter amor. Antes do amor, eu acho que o respeito é mais importante até do que o amor. O respeito é fundamental em qualquer relação, em qualquer relação. E o respeito parte da onde? É de você saber que, pelo fato de você ter criado aquele filho, do seu sangue, aquela criatura veio de você, como você disse no início, não é propriedade sua. Eu vou lá, eu vou ver o que está acontecendo. Você não tem que ver nada, a menos que o filho ou a filha cheguem perto do pai e da mãe e peçam voluntariamente um aconselhamento. Olha, está acontecendo isso, ou está acontecendo aquilo, eu gostaria de saber o que a senhora pensa, ou o que o senhor pensa. Aí ele está tomando a atitude. E você, como pai ou mãe, podem emitir a opinião, mas isso não o obriga a seguir. Eu falei para você. Não, você falou porque ele te pediu a opinião. Agora, se ele vai fazer aquilo que você esteve falando com ele, é problema dele. Como você mesmo faz num atendimento fraterno, por exemplo. A pessoa vem e traz um problema. Aí você está ali como atendente e dá a sua opinião dentro da doutrina, explica o que está acontecendo. A pessoa vai seguir? É o livre-arbítrio. Com certeza. Ela sabe das implicações caso ela não venha seguir aquilo que você prescreveu. Mas se ela não achar por bem fazer aquilo, ela tem todo o direito de não fazer. Isso em todas as relações, não é só de filhos, de pais, de filhos, em qualquer relação. Então, se você vem até se a criatura vai até o pai e a mãe e chega e pede um aconselhamento, olha, está em crise o meu casamento, olha, fulano não está bem comigo, eu não sei o que fazer, me dá, você tem mais experiência do que eu estou meio perdido, aí é uma outra situação. Você, como pai ou como mãe, você pode chegar e dar a sua opinião. Mas isso não o obriga a seguir aquilo que você disse, porque de repente ele não concorda com você. Com certeza. Porque, como eu disse, cada um é um.
Cada um pensa e sente de uma forma. De repente, aquilo que você está aconselhando é porque você já está de prevenção contra o outro, ou da nora, ou do genro. E aí você coloca a sua opinião mais forte, né? Bota umas tintas mais fortes, porque ali você está induzindo a fazer aquilo que você gostaria de fazer e não pode, né? É verdade? Tem isso, a gente tem que trabalhar com o inconsciente das pessoas. Então, ali você pode estar sendo sugestionada. Talvez não seja para fazer aquilo tudo. Então, a pessoa tem que ter cuidado. Tanto quem está emitindo a opinião, como quem está recebendo a opinião. Isso é verdade. Agora, você acredita que os pais, ou, no caso, os avós, têm direito de interferir na educação que os seus filhos dão para os filhos deles, para os netos? Imagina, eu acho que isso é um absurdo. A menos que os pais sejam, assim, pessoas inconsequentes, irresponsáveis, que você perceba que não tem a menor condição de direcionar a vida de uma criança, ou que são drogados, ou que são pessoas perdidas. Aí eu acho que é uma questão de caridade, né? Você se intrometer, porque você não está se intrometendo, você está resgatando, no caso, né? É um resgate, não é uma... A gente se mete daí, então, na vida do vizinho, do parente, de todo mundo, para tentar resgatar. É um resgate. Mas não sendo um resgate, sendo uma situação normal, eu acho que, veja bem, qual é o direito que você tem? Você gostaria, por exemplo, eu não gostaria que minha mãe ou meu pai, meu pai já é falecido, tivessem interferência na educação do meu filho. Nunca permiti isso. Com certeza. Porque se eu não permitir, por que eu vou querer dar essa interferência para o meu filho? Por que eu vou fazer? Não vejo isso como uma coisa possível. E uma atitude extremamente infeliz. Eu estou dando o meu depoimento pessoal, mas eu acho que não é porque é o meu depoimento pessoal, a minha opinião. É uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso. É uma questão que você vê que na vida prática de qualquer um, isso não tem funcionalidade nenhuma. Ao contrário, isso até traz tumulto dentro de casa, porque a criança fica perdida, não sabe se atende às opiniões do pai e da mãe, ali vai criar um conflito, vai gerar um conflito, porque a criança percebe. Com certeza. A criança percebe. E isso traz um desajuste muito grande no relacionamento do casal. Porque se você, por exemplo, eu sou mãe na parte do filho, né? do meu filho. Se a pessoa que está com ele perceber esse tipo de interferência, ou escolar, ou na educação, ou qualquer coisa, desautorizando o pai ou a mãe, né? Ou interferindo com opiniões, você vai estar, inclusive, em conflito com o outro lado, né? Não só com a criança, porque a criança, o outro lado, ou o filho vai dizer para a mulher, né? Por que a minha sogra tem que dizer o que eu tenho que fazer dentro da minha casa? Exato. Como é que eu tenho que criar o meu filho, a educação? Então, tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter esse cuidado. Para manter uma relação familiar saudável, é necessário saber a medida certa de dar o passo. Os limites, né? Os limites tanto de um lado quanto do outro. É verdade. Tanto os filhos quanto os pais. Porque, às vezes, os filhos também se sentem no direito de interferir na vida dos pais, porque já está numa certa idade. Bom, só se tiver sem cognição, se tiver com uma doença grave, se tiver sem possibilidade de ter autonomia. Mas eu acho que, de repente, se tem uma autonomia financeira ou física, não importa a idade que está. Você não está mais em idade de fazer isso. Mas se faz e consegue fazer, deixa fazer. É um problema meu. E fim de papo. É uma questão de escolha, né? É uma questão de escolha. Então, eu acho que é o respeito mútuo, lado a lado. É verdade mesmo, com certeza. E de que forma você acredita que os filhos possam ajudar para fazer essa transição de saída de dentro da casa dos pais para a sua independência? Se for de uma forma amigável, se for, por exemplo, para casar, ou para viver a sua vida em outro país, ou às vezes para viver em outro país fica mais difícil, mas para morar em outro lugar, numa outra cidade, ou um outro bairro, enfim, às vezes até no mesmo bairro, que tem gente que mora até no mesmo prédio, né? Mas quer ter o seu espaço físico, ter o seu limite, o seu território, né, delimitado, como diz, aqui é o meu cantinho, né? E isso é importante na individualidade, porque chega uma hora que não dá mais para conviver com uma pessoa de 30 anos que já está criando hábitos diferentes.
né? Já Exato. está tendo outras ideias, outro tipo de pensamento. Você tem que respeitar, não necessariamente que sejam errados, mas são diferentes. E às vezes incomodam os dois lados, né? Uhum. Então, eu acho que se tiver saído de uma forma amistosa, eu acho que a maneira que eles podem fazer é conversar, né? Se mostrarem próximos e trazerem a eles a ideia de que eles não saíram e ficaram distantes eternamente, ou que enfim, não terão mais ligações. As ligações existirão sempre, elas são eternas, né? São ligações sanguíneas e tem amor, tem afeto, mas não precisam necessariamente coabitar a mesma casa, Exato. né? E como? Então, é necessário que exista essa ideia de que não é porque não está mais daqui, dentro desse território, que deixou de ser meu filho ou que deixou de ser minha mãe. É visitar com frequência, né? Mas também não ficar naquela pieguice, né? Porque se fica naquela pieguice, aquele nhenhenhê, aquela coisa muito melosa, dependendo da pessoa, ficar fazendo chantagem. Ah, se você não vier hoje. Ah, se você não ligar. Então, tem que ter o bom senso. Chegou. Ai, mas já vai embora. Chegou. Não, mas eu vou embora, agora eu tenho que ir, entendeu? Então, mostrar que ali tem uma relação, mas tem que ter uma medida para não haver uma invasão, né? Isso é difícil de a gente estabelecer, né? Porque tem pessoas que são tão carentes e gostam de fazer essa chantagem, né? Eu até vou fazer aqui um depoimento que não deveria, mas talvez, porque eu estou trazendo aqui. A minha mãe, ela se casou com meu pai há muito tempo atrás e ela não casou em outro país, eles se casaram por procuração. E ela era filha única, meu pai também era filho único. E a minha avó, por ser filha única, não queria que ela viesse para o Brasil. E aí ela ficou doente durante 1 ano. Aí o médico disse para minha mãe o seguinte: olha, você vá para o Brasil porque ela não vai morrer. Ela não vai morrer. Ela vai sobreviver. Ela pode ter certeza que isso é psicológico. Isso naquela época. Aí minha mãe comprou a passagem e veio para o Brasil na marra. E aí a minha avó não morreu. E aí depois que eu nasci... Ela estava fazendo jogo, fazendo fita. Aí depois que passaram-se 2 anos e meio, eu já tinha 2 anos e meio na época, né? Aí minha mãe foi comigo na Espanha buscá-la e ela ficou com a minha mãe durante 23 anos. Para você ver, por ela, a minha mãe não viria, ficaria casada lá com ela. Sem lua de mel, hein? Imagina! Ela queria que o meu pai fosse, né? Todos eles não são brasileiros. Então, na verdade, você veja bem, qual é a chantagem que eu estou mostrando aí? A chantagem sentimental. Ela ficou doente. Ela ficou doente de ficar na cama. Um ano. E o médico disse, ela não vai morrer não, tá? Você pode ir. Então, isso eu vivenciei... Quem quase morreu foi o médico nessas alturas. Eu vivenciei isso na família. Isso é uma história real. Não é uma invenção minha, não é uma criatividade minha. Eu sei exatamente porque a minha mãe contou essa história já umas 1.500 vezes durante toda a minha vida. Agora, o médico, ele continuou sobrevivendo? Olha, o médico morava em outra cidade, mas eu acho que sim. Agora, ele se garantiu no diploma. Que loucura, né? No caso de relações difíceis, preciosas, cheias de dores, o que você acha que pode rolar ali? Culminar num rompimento com o apoio dos pais, isso mesmo, vão embora, junta as coisinhas, filho, volta para casa comigo. Ou, tipo assim, olha só, é um rompimento, tudo, mas continua seguindo sua vida. Olha, assim, eu acho o seguinte, da minha maneira de ver, né, eu acho que com a experiência que a gente vai levando na vida, eu acho que você tem que dizer para o filho o seguinte, vai à luta, olha, eu estou aqui. Se precisar de algo, eu estou aberta, estou à sua disposição no sentido de que eu estou te dando sempre suporte. Claro. Espero contar com você também da mesma forma, caso eu precise, né? Porque é uma rua de 2 mãos.
Sim. Sim. E se o filho ou a filha, num momento de, né, de desavença ou de rompimento do outro lado, tiver que voltar, você fala no caso de um casamento desfeito, né? É. Eu não vejo nada de mais que você acolha ou a filha ou o filho, mas tendo uma coisa em consideração: é por um tempo. Tipo porque assim, já não é sua casa. não. Minha casa, minhas regras. Exatamente. Minha Não é casa, sua casa. não é sua casa. Ele vai construir a vida dele e tomara que construa o mais rápido possível. Que faça conforme achar melhor, ou numa outra relação, ou sozinho, ou sozinha, Uhum. né? Claro. Tanto o homem quanto a mulher, né? Sim. Que tenha o espaço dele, que você pode Porque no caso de receber a filha de volta, olha, filha, estou te recebendo de volta até você se organizar rapidinho e seguir o seu você fazer espaço. Você tem um porto seguro, porque pai e mãe, né, é o porto seguro realmente. Mas você não pode criar nesse movimento de ajudar uma interpretação errada de dizendo, ó, agora então fica para sempre. Não, porque A casa é sua, não, amor. não é assim, porque na verdade isso não é bom para os dois lados. Com certeza. Não é bom nem para o filho e nem para quem é a mãe, o pai, o relacionamento que fica minado. Porque é aquela coisa, eu acredito muito que com o passar do tempo, com o avançar da idade, tanto para os pais quanto para os filhos, essa relação precisa se distanciar. Para se tornar realmente Uma independente. Ela é necessária. Ela é uma relação simbiótica. Quando você está ali presente, criança, adolescente, até às vezes na juventude e tal, mas tem um momento que ela precisa se distanciar para se manter saudável. Sim, exato. Para se manter saudável. É uma questão até de sobrevivência, qualificar a relação. Agora, no caso de haver um retorno, né, ou do filho ou da filha, tiveram lá o seu rompimento e volta para a casa dos pais. Aquele filho, aquela filha já tiveram o seu tempo de ter uma liberdade de construir o seu espaço e fazer do seu espaço aquilo que quiser, né? Quando volta para a casa dos pais, está sob as asas do pai, da mãe. Agora, tem o direito de interferir nos achismos dentro da casa? Não, porque eu acho que você tem que fazer assim. Você fazia assim, mas isso não é bom, porque eu fazia assim lá, papapá, e O que eu dou, eu quero. vamos mudar Eu gosto essa de casa. dar e receber. Na medida que eu te dou o respeito, eu desejo o respeito da sua parte. Então, na medida que o filho precisa ou a filha precisa retornar, tem que saber que são outras bases. Ela já teve o tempo dele, ele já teve o tempo dele de construir, não deu certo, vai fazer outras tentativas, né? Mas Uhum. aquele período de transição, seja ele quanto tempo for, né? Espero que seja breve, né? Esperamos que seja breve, que a gente acolhe, mas a gente quer que o filho cresça, amadureça e seja feliz. Que não fique ali no E reme-reme, não é na bom. saia da Não é mãe, bom. na barra da calça do pai. Não é bom isso. É até porque a pessoa precisa manter relações com outras pessoas e precisa crescer, porque a gente precisa construir a vida. É necessário, é fundamental. Então, quando você está nessa transição, né, não tem que chegar e achar que a mãe tem a obrigação de fazer isso, fazer aquilo, porque não tem. Porque realmente não tem nenhum contrato assinado dizendo que ela tem que fazer isso ou o pai tem que fazer aquilo. Tem que se colocar. E a gente, quando tem às vezes a oportunidade de conversar com as pessoas, fazer um trabalho social, a gente percebe o quanto, como voltando um pouco à nossa fala anterior, do outro bloco, o quanto tem pessoas ainda acreditando que pai e mãe têm obrigação para sempre. Financeiramente, Sim, inclusive. Sim, aliás, principalmente. Eu tive realmente uma história interessante, e depois eu vou até te passar esse caso, de que realmente eu fiquei assim impressionada. E às vezes a gente fala, né?
E quando a gente vê a coisa concretizada na sua frente, você diz assim, mas é verdade mesmo, tem gente que ainda, quer dizer, quantas pessoas, né? Porque a sociedade que nós estamos construindo é de muitas pessoas que vivem em função de que na casa do papai tá bom, não vou ter pressa de sair, e tá com 30, 40 anos, está na casa do papai, não, Cama, mãe. comida, Roupa roupa lavada, conforto. e Eu não só pago as minhas despesas da porta para fora, porque da porta para dentro da casa também não, né? às vezes nem da porta para fora. Pois é. Às vezes tem o cartão do papai e o papai cortou o cartão e ela achou um absurdo cortar o cartão. Então, às vezes acontece. Oh, e como? Ou ele também acha um absurdo que papai e mamãe têm que me manter, tem que botar, tem que ter cuidado. Mamãe vai manter a sua alimentação. Você vai comer esse cartão agora. Porque Pronto. na verdade, às vezes a gente tem uma certa disponibilidade de tempo para os amigos, para as pessoas, até para a gente se investir tempo da gente na realização. Porque a gente passa a vida inteira trabalhando e quando a gente chega na maturidade, a gente tem vontade de fazer aquilo que não fez, né? Naquela época que a gente tinha os compromissos que a gente ficou financeiros, preso com o filho também. compromissos financeiros. Então, E quando estava construindo a vida. E você teve a né? responsabilidade Que é difícil. de fazer essa construção da melhor forma possível, com as bases mais sólidas possível, não só pensando em você, mas também, principalmente, na construção do caráter, personalidade do filho, para não ser uma mãe ausente, né? Então, você faz daquilo quase que, né, um celibato. Aí você, quando está numa época que você pode usufruir de uma certa liberdade, não tem por que chegar e dizer assim, porque eu quero a janta, porque eu quero isso, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. Jesus amado, então você é uma escrava. Pai e mãe é escravo. É ruim, hein? É ruim, né? Então esse ninho vazio, às vezes ele é bom que seja vazio. A gente chega a essa conclusão, já que a gente está chegando no final, né? Porque às vezes é uma oportunidade que o pai e a mãe têm de construir novas relações, novas expectativas, novas oportunidades de ver o mundo. De ter uma vida de namorar outra vez, uma vida romântica, de curtir. E às vezes até o casamento não está bom, e é hora de ver outras relações. Com certeza. Não é porque ficou com uma certa idade que a pessoa não tem direito à vida. Se ela se sente apta ainda, pensando que ela ainda pode ser feliz... O céu é o limite. Eu não tenho esse preconceito. Acho que a pessoa pode seguir a sua vida. Já construiu lá, fez o seu papel, pode seguir a sua vida. Então, acho que não é um momento de luto. Verdade. É um momento que a gente deve dizer assim, agora como é que vamos fazer? O que que nós precisamos fazer? O que nós temos de oportunidades pela frente. E não ver como uma coisa negativa, mas sim como uma oportunidade de fazer coisas novas, fazer novas amizades, mas isso também parte muito da iniciativa. Você tem que buscar. Você não tem que ficar em casa esperando que as pessoas te convidem para fazer isso, fazer aquilo. Tem tanta gente precisando nosso trabalho, da nossa ajuda, até às vezes da nossa escuta. Com certeza. Entendeu? Da nossa escuta no trabalho social. Então, eu acho que dessa forma você pode se sentir útil. Eu acho que quando você não tem perspectiva, ou até quem sabe estudar. Às vezes você gosta de estudar, por que não fazer uma nova faculdade? Por que não fazer um novo curso? Por que não abrir a cabeça para fazer novos aprendizados? Não digo aprendizados de vida, não, aprendizados mesmo. Fazer coisas diferentes. Entendeu? E eu acho que esse tipo de movimento ocupa a sua mente. Na medida que você ocupa a sua mente, você não fica lá pensando no ninho que está vazio. O ninho está vazio de noite, você chega lá e enche o vaninho. Entendeu? Isso aí. Preciosa, estamos chegando aí no final do nosso programa. Convido você a deixar uma mensagem para todas essas mães, esses pais que estão nos ouvindo agora, nos assistindo agora. Olha, o que eu posso deixar de mensagem é o seguinte: preste atenção em você. Ame-se. Se você não olhar para você, não se amar, ninguém vai te amar. Na medida em que você se valoriza, se gosta, se dá valor, aí é diferente, os outros vão te dar valor. Se você não se valoriza, ninguém vai fazê-lo por você. Então, esse é um momento que você tem de olhar para você, se valorizar, se prestigiar e sentir que você ainda tem muita vida pela frente. Obrigada, Preciosa. Obrigada pela sua presença. E
Chegamos ao final do nosso programa. Então, agora fique atento que nós vamos dar uma notícia fresquinha, de primeira mão para você. Vem aí o 3º livro da doutora Anísio da Silveira, psicografado, que vem falar sobre família. Pois é, o nome do livro é Superando os Desafios Afetivos. Ela mexe mesmo, como sempre, direto e reto. Então, fique ligado nesse lançamento, tá? Com certeza, pela editora Consciência. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita alegria, muito amor, muitas renovações, deixamos aqui. Beijinho cor-de-rosa. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.